Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo então é realizar a solução do segundo problema proposto na disciplina de processamento digital de sinais. Então o problema ele pede para considerar um sinal discreto x de n igual a um cosseno de π n ao quadrado dividido por 8, no qual a variável independente n ela é definida por conjunto dos números inteiros. O exercício consiste em duas partes. A primeira é a demonstração que esse sinal é periódico e a segunda é a comprovação da periodicidade desse sinal por meio de um programa de computador. Na verdade, se vocês fizerem na ordem contrária, pode ser que isso seja um pouco mais fácil. Então, de maneira bastante simples, vocês podem utilizar qualquer possível compilador ou interpretador para um programa de computador e fazer uma exibição do sinal. No caso aqui eu estou utilizando o Google Colab, criei um notebook chamado periódico.ipnb, defini um domínio para eu observar o sinal de -20 até 20, e aqui embaixo eu estou colocando a versão contínua só para mais tarde a gente ver o que está se passando. Aqui é a definição do sinal, simplesmente eu peguei a equação que define o sinal e transcrevi para a linguagem Python, e no final eu tenho a exibição da figura. A gente claramente observa que um comportamento periódico aqui, tem um pico do sinal aqui, um pico para baixo, seguido de 3 picos positivos, um pico para baixo, e esse comportamento aqui ele volta a se repetir. No caso, ele se repete, se não me engano, a cada 8 amostras, eu não lembro de cabeça. Mas a ideia de vocês plotarem esse gráfico, então, é para observar que o sinal ele é periódico, apesar de, se vocês observarem a forma dele, há um grande indicativo que esse sinal não deveria ser periódico a princípio. Mas existem mais coisas se passando do que a gente está considerando de início. Se eu exibir ao mesmo tempo a versão contínua nesse gráfico e eu vou colocar ele em uma cor vermelha tracejada, a gente observa que claramente a versão contínua desse sinal certamente ela não é periódica. Entretanto, exatamente nesses pontos em que você está realizando a amostragem do sinal, se você tomar somente eles, o sinal está sendo periódico. Isso é um comportamento que a gente vai ver mais para frente. Na parte de amostragem, esse é um sinal em que, no caso, a amostragem ela gerou um fenômeno que a gente chama de aliasing, ou seja, ele não permite a reconstrução do sinal original, sinal em vermelho, diretamente a partir das suas amostras, que são esses sinais em azul. Deixa eu tirar novamente aqui. Mas então, se vocês tinham alguma dúvida que o sinal ele era periódico, ou se vocês estão contestando a afirmação do enunciado, não, o enunciado está correto. Então vamos ver o que se passa entre o céu e a terra aqui. Então agora a gente vai ver o que se passa com esse sinal e por que ele é periódico, apesar de parecer que ele não é periódico a princípio. Então o sinal ele é um sinal x de n, que ele é um cosseno de π n ao quadrado
dividido por 8. E desde o ensino médio vocês sabem que o cosseno ele é uma função periódica com um período igual a 2π e, portanto, eu posso escrever esse sinal também como um cosseno de π n ao quadrado dividido por 8 mais 2 vezes k vezes π. Aqui n pertence a z e aqui para k também pertence a z. Isso vai ocorrer devido à periodicidade do cosseno. Para verificar então se esse sinal ele é periódico mesmo, a gente precisa verificar se após uma translação de um número de amostras chamada período, você observa a repetição do comportamento do sinal. Ou seja, se a gente tomar aqui um sinal x n mais l vezes n, no caso n maiúsculo seria o que a gente vai considerar o período do sinal, esse sinal deveria ser igual ao sinal x de n, se esse sinal for periódico. Então a gente tem aqui que esse sinal x de n mais ln é um cosseno de π vezes aqui entre dentro do parênteses n mais n maiúsculo ao quadrado dividido por 8. Ou seja, uma translação da variável independente de exatamente L vezes N amostras. Aqui no caso, L pertence a Z e como o conjunto da variável independente desse sinal x de n é o conjunto dos números inteiros, é necessário também que n pertença a z. Então, x de n é periódico com período n maiúsculo c e somente c eu tiver aqui x de n é igual a x n mais L vezes N, ou seja, a repetição do comportamento desse sinal após uma translação de exatamente N maiúsculo amostras. Então, portanto, a gente tem que o cosseno de π n ao quadrado dividido por 8 mais 2 vezes k vezes π vai ser igual ao cosseno de π. A gente pode abrir aquele quadrado ali, n ao quadrado mais 2l n nzinho mais aqui l ao quadrado, n ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 8. Opa. O que acontece é que para algum par de inteiros k, L, uma dupla, a gente precisa que o argumento desses dois cossenos seja idêntico, do contrário não ocorreria
a igualdade da expressão. Pelo gráfico que a gente tinha aqui da função contínua, a gente vê que não necessariamente esses conjuntos K e L são constantes para todos os períodos do sinal, o que é a parte interessante que torna esse sinal periódico. Mas existe algum par K e L por qual vai ocorrer então essa igualdade aqui entre os argumentos dos dois cossenos. πn ao quadrado dividido por 8 mais 2k vezes π vai ter que ser igual, já separando o argumento do segundo cosseno aqui em uma série de frações. πn ao quadrado sobre 8 mais 2 vezes L n maiúsculo n minúsculo dividido por 8 mais L ao quadrado n ao quadrado dividido por 8. Subtraindo π n ao quadrado sobre 8 dos dois lados, eu consigo cancelar esses dois termos. E o passo seguinte vai ser multiplicar essa equação por 8 dividido por π, para simplificar ela. Então, se eu multiplicar ela por 8 dividido por π, eu vou ter aqui 16k vai ter que ser igual a 2 vezes L n maiúsculo n minúsculo. Deixa eu só ajeitar aqui esse 2 que ficou meio... mais... Opa, esqueci um fator π aqui anteriormente. Esqueci o fator π aqui também. Então fica mais L ao quadrado n ao quadrado aqui simplesmente. Eu posso continuar manipulando essa condição aqui, que acaba virando a condição de periodicidade desse sinal x de n. Por exemplo, colocando aqui L para Ln em evidência. E eu passo a ter aqui 2n mais L vezes n, ou seja, KLN dividido por 16 vezes 2n mais L n maiúsculo é igual a K. Esse sinal então ele vai ser periódico desde que essa expressão ela seja verdade e que aqui no início do exercício a gente tem que K precisa ser um número inteiro também. Então aqui, supondo que, a gente tem um fator n igual a 8, eu acho que era 8, aqui da expressão anterior, a gente teria aqui K vai ser igual a L vezes 8 dividido por 16 vezes 2n
E eu preciso pegar aqui o resto mais L minúsculo vezes N. Ou seja, 8 L minúsculo. Aqui, simplificando, deixa eu ver se tem uma maneira mais simples. Colocando 2 em evidência aqui, a gente ficaria aqui com 16L dividido por 16 vezes 2N, não, 2 foi botado em evidência aqui, N mais 4L dividindo, simplificando aqui 16 por 16, a gente teria aqui K igual a L vezes N mais 4L. Sempre que você tiver então um N que pertence aos números conjunto dos números inteiros e um L que pertença ao conjunto dos números inteiros, essa expressão L vezes, entre parênteses, N mais 4L fecha parênteses, ela vai ser sempre um número inteiro. Então, se você tiver um período de observação de n igual a 8, claramente esse sinal ele vai satisfazer a condição de periodicidade dele indicada aqui no fim, e portanto esse sinal ele é periódico. Eu não lembro exatamente se o período era 8, a gente vai verificar isso. Pegar aqui por essa amostra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele leva 8 amostras para repetir o seu comportamento. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e até a próxima.